Olá, eu sou o professor Anderson e na aula de hoje nós vamos ver um pouquinho sobre a sociedade de consumo. De onde vem essa pressão pela sociedade de consumo? A sociedade de consumo ela é gerada com uma condição da modernidade, através da globalização. Então a gente viu que através da globalização ficou mais fácil as pessoas adquirirem mercadorias, ficou mais fácil as pessoas se relacionarem umas com as outras. Então, hoje nós vivemos uma época em que as pessoas se relacionam uma com as outras através da mercadoria. Estão vendo aqui, ó, coloquei uma chargezinha para vocês mostrando a evolução da humanidade, que ela sai de uma condição de humanidade para a condição de consumidor. Se você consome, você é uma pessoa bem vista, é uma pessoa integrada à sociedade. Se você não consome, você é visto como um ser humano já ultrapassado. Existe uma diferença entre consumismo e consumidor, né? O consumidor somos todos nós temos necessidades básicas de nos vestir, de nos locomover, de comer, e aí essas necessidades elas têm que ser supridas. Quando que a gente se torna um consumista? Quando além dessas necessidades a gente começa a gastar além do que é preciso. Por exemplo, você tem 5 sapatos. 5 sapatos é necessários para você viver relativamente bem. Mas você acha um sapato bonito. Você vai lá e compra esse sapato, mesmo que você nunca vá usar ele, você está sendo consumista. Então, o problema nosso da sociedade atual são as pessoas consumistas, aquelas pessoas que gastam além daquilo que seria necessário para a sua boa vivência. E esse consumismo é o que força a natureza do nosso planeta. A relação do ter para ser é o grande prejudicial da nossa sociedade. E essa relação de ter para ser a gente percebe em vários lugares. Na loja de celular, na loja de sapato, até mesmo no joguinho do Free Fire, né, que vocês participam. O cara lá do joguinho do Free Fire ele é bem visto quando ele tem bastante itens, né? Quando ele tem bastante skins, né? Por exemplo, o cara ganha um paraquedas cor-de-rosa, ele é bem visto. O cara ganha um punho que pega fogo lá no Free Fire, ele é bem visto. Então as pessoas se relacionam, né? Umas com as outras por aquilo que elas têm. Se você tem certa mercadoria, você passa a ser bem visto. Coisa que não deveria ser assim, né? As pessoas deveriam ser vistas por aquilo que elas são, não por aquilo que elas têm. A gente não deveria de nos relacionar uns com os outros através da mercadoria, mas assim através daquilo que você é. Mas isso não é por acaso, né? As pessoas não se relacionam uma com as outras através da mercadoria simplesmente porque elas querem. É porque é imposto, né, pela sociedade. Hoje existe um grande apelo para que as pessoas consumam. A ideia do capitalismo é que a gente consuma cada vez mais. A ideia da globalização é fazer com que as pessoas tenham maior acesso ao mundo das mercadorias. Então, olha aqui, ó, no mundo atual as pessoas são incentivadas a consumir cada vez mais mercadorias e serviços. As empresas procuram manter consumo em ascensão para que seu lucro cresça. Então, quanto mais rápido a mercadoria se movimentar, quanto mais as pessoas comprarem, melhor é para o sistema de capital, porque ele promove um giro mais rápido e promove a geração de riqueza mais rápido. O problema é que os recursos naturais, né, as matérias-primas que promovem, que dão base para essa circulação, elas são finitas. E além disso, ele gera um problema de a pessoa sentir uma felicidade muito temporária. A hora que ela compra, ela se sente feliz, mas logo após ela ter comprado já vem algo diferente que a deixa triste, ver o que ela tinha já não serve mais, né? Então existe hoje um bombardeamento diário das pessoas, né, com propagandas que fazem com que elas sejam estimuladas a comprar. Às vezes a pessoa nem tem necessidade de certo produto, mas simplesmente porque todo dia é colocado na cabeça dela que ela precisa, que é legal ter, ela vai lá e compra. E a ideia final é o quê? É que o lucro cresça, né? Se você fazer um sistema em que a mercadoria gire super rápido, como no caso do McDonald's, você vai fazer com que haja um grande lucro, né? Quem trabalha com capital entende que quanto mais rápido o capital girar,
maior será a lucratividade. Vou mostrar aqui para vocês um videozinho que é uma crítica sobre esse sistema, né, de consumismo. Aqui ele aborda principalmente a questão dos celulares, como que as pessoas se sentem tristes, às vezes, por estar sempre atrasada, ter essa sensação de que está sempre atrasada em relação às tecnologias. New shiny iPhone 5. New shiny iPhone 5. New shiny iPhone 5. The new iPhone 6. iPhone 6. Get yours New today. iPhone 7. The new iPhone 10. The new iPhone 10 by today. New iPhone 60. Buy it today. New iPhone 17. Buy it now. New iPhone 18. Buy it today. New iPhone 19. Buy iPhone it 20. 21. 22. 23.
vocês viram como que existe uma pressão, né, sobre os recursos naturais, sobre essa forma de produzir mercadorias. E essas inovações, elas não são por acaso, né? Elas entram, né, naquilo que a gente chama de obsolescência programada. O que seria a obsolescência programada? Então, as indústrias, quando elas fazem certos produtos, elas já programam mais ou menos o tempo em que esse produto irá durar. Por exemplo, você compra um iPhone, a ideia é que um iPhone dure em média aí, no máximo 2 anos. Depois disso, ele já se torna obsoleto, ou seja, ele já se torna ultrapassado. Então, olha aqui, ó, nessa ilustraçãozinha mostra um pouquinho da evolução dos celulares, né? A cada ano, a cada 6 meses, a gente tem um lançamento novo, um iPhone novo, lançado no mercado. Justamente para que você se sinta na necessidade de trocar esse teu aparelho, né, esse teu celular. A reposição de produtos não é determinada apenas pelo interesse do consumidor, né? Não é você querer trocar o teu celular, mas sim interesse das empresas. Elas fazem com que o produto pareça velho, elas fazem com que o produto se torne velho. É só vocês olhar, por exemplo, na indústria automobilística. A indústria automobilística é um exemplo clássico. Ano após ano eles mudam o farol, mudam alguma lanterna, mudam um desenho externo do carro, apenas para mostrar que o carro que você comprou neste ano já não serve mais para o ano que vem. E aí ele gera, vocês viram ali no documentáriozinho, gera uma felicidade momentânea a hora que você compra, mas dali 6 meses você já vê que está ultrapassado. Você já vê que aquele produto que você comprou já não te serve mais, gerando sempre uma angústia nas pessoas, gerando sempre uma vontade de consumir. Além disso, além dessa parte física, né, dos produtos, o celular, por exemplo, na parte física, ele deixar de funcionar depois de 2, 3 anos, existe também a parte virtual, ou seja, o software dele. Os softwares dos celulares, dos computadores, das máquinas em gerais, eles são feitos de um jeito que aquela máquina não suporte mais as novas tecnologias, né? Os novos programas, né? Por exemplo, você compra um celular hoje, daqui 2, 3 anos, os programas que as empresas continuam lançando deixam de funcionar nele. Isso te obriga a comprar um celular novo, a comprar um equipamento novo, para que aqueles programas que são daquele ano passem a funcionar. O WhatsApp mesmo, né? Se você pegar aqueles telefones mais antigos que rodavam o WhatsApp no começo, hoje eles já não rodam mais, porque ele foi atualizado, né? Então os softwares, eles são atualizados. Isso se chama obsolescência programada, né? Visando aumentar os lucros, nas últimas décadas as indústrias vêm reduzindo o tempo de vida útil da mercadoria. Lembram das televisões antigas? As televisões antigas eram feitas para durar 20, 25 anos. Você comprava uma televisão e ela ficava lá na tua sala. Hoje, o tempo médio, a durabilidade média de uma televisão é de 5, 6 anos. Quer dizer, a ideia é que o produto estrague para que você tenha que comprar outro. E faça com que o giro do capitalismo ele aconteça, com que o giro das mercadorias aconteça. Isso gera mais riqueza, isso gera mais lucro para as empresas, porém gera um problema em relação ao meio ambiente, gera um problema em relação às pessoas, que elas se consideram sempre atrasadas, sempre correndo atrás de algo que é inalcançável. E existe também, né, dentro desse modelo de consumo, uma desigualdade ao acesso do consumo, né? Então o padrão do consumo no mundo ele é bastante desigual. Os países ricos, em virtude do alto poder aquisitivo deles, eles têm um maior acesso às mercadorias, né? Então, se a gente vive num mundo onde a felicidade é alcançada pela mercadoria, as pessoas dos países ricos eles têm mais acesso a essas mercadorias. Dentro do nosso próprio país existe essa desigualdade. Estão vendo aqui, ó, essa pirâmide de renda? Ela é uma pirâmide que mostra a desigualdade social dentro do Brasil. Esses indicadores são de 2013, o ano em que o Brasil teve os melhores indicadores sociais. Então, olha aqui, ó. Em média, 1% das pessoas do Brasil ganhavam de 13 a 33 mil reais, que é um salário relativamente alto. 4% ganhavam mais ou menos de 6 mil até 13 mil. E 9% de 3 mil a 6 mil.
Ou seja, essa parte alta aqui da pirâmide, que forma a minoria da população do Brasil, é a parte onde pode consumir razoavelmente bem. São as pessoas que ganham acima de 3 salários mínimos. Estão vendo aqui, ó? R$ 3.300 para cima. Quantos por cento da população que ganham mais que R$ 3.000, R$ 3.300? Somando aqui, ó, vocês verão que dará 14%. Então, para 14% da população brasileira, o capitalismo dá certo, né? Ele é muito legal porque ele consegue fazer com que essas pessoas tenham dinheiro para consumir. O problema são os restantes, né? Tem uma pequena parte aqui que se enquadraria na classe média, 16%, e o restante entram como pobres e miseráveis. Essas pessoas, elas têm um subconsumo. E vocês sabem, num mundo onde hoje as pessoas se relacionam pela mercadoria, não ter dinheiro para ter acesso à mercadoria gera certos tipos de discriminação, né? A pobreza faz com que haja exclusão das pessoas. Essas pessoas não conseguem, né? A maioria das pessoas não conseguem participar plenamente do capitalismo. E isso gera certo descontentamento, gera, né, o baixo consumo entre essas pessoas. Então, no Brasil não existe um padrão igual de consumo. Tem pessoas que consomem muito, né, que são aqui, ó, os 14% mais ricos da população. Tem as pessoas que consomem mais ou menos, né, que é a classe média, e tem a maioria da população brasileira que acaba consumindo pouco, né, menos do que seria o ideal. Muitas vezes nem mesmo suprindo as necessidades básicas. O resultado disso é que quem ganha mais produz mais lixo. Olha esse mapa aqui, ó, planisfério da produção de lixo no mundo, né, em 2016. Em 2016, os países que mais sujavam o mundo eram os países ricos. Então, olha, os países como Estados Unidos, Canadá, Nova Zelândia, os países europeus, eles são os que mais geram lixo no mundo, são os que mais sujam o mundo. Olha aqui, ó, a comparação, por exemplo, Estados Unidos, Nova Zelândia e Noruega, eles produzem em média 2,5 kg de lixo por pessoa. Isso é muito lixo, né? Então, às vezes, na cabeça das pessoas, elas imaginam que o pobre, aquela pessoa pobre que mora numa casinha simples, que tem o esgoto a céu aberto, ela imagina que é aquele que está poluindo o mundo, aquele que está sujando o mundo. Mas não, quem realmente suja o mundo, quem pressiona a natureza, quem pressiona os aterros sanitários, os lixões, quem pressiona os recursos naturais que são finitos, são as pessoas que gastam mais, em função do consumismo, né? Esse apelo para que a gente gaste cada vez mais, que a gente tenha cada vez mais, que a gente troque o velho pelo novo, esse apelo faz com que haja no mundo hoje a crise ambiental em que nós estamos vivendo. Olha aqui, ó, existe também um problema em relação à questão da água. Vocês sabem que para produzir tudo a gente utiliza muita água. E o setor agrícola é um dos setores onde mais se utiliza água no mundo. Aqui tem uma tabelinha que mostra o consumo de água por certo tipo de produto. Estão vendo aqui, ó? Para você produzir, por exemplo, a carne bovina ou chocolate. Olha, a carne bovina você usa mais ou menos 15 mil litros de água para dar 1 quilo de carne bovina. Como que é isso? Não é que o boi bebe lá 15 mil litros de água para dar esse 1 quilo de carne. É que todo o processo de criação do boi, o plantio do alimento para o boi, a manutenção, desde o nascimento até o abate, ele vai gastar mais ou menos, em média, isso para produzir 1 quilo de carne. Olha aqui, ó, uma plantação de tomate, por exemplo, gasta em média 214 litros de água para gerar 1 quilo de tomate. A produção de queijo gasta 3.000 litros de água para produzir 1 quilo de queijo. O chocolate, né, que todo mundo gosta, gasta-se em média 17.000 litros de água para se produzir 1 quilo de chocolate. Então, a agricultura, as nossas atividades, as atividades humanas, elas acabam utilizando muita água para tudo aquilo que elas vão fazer. E o resultado disso é que no mundo hoje a gente vive uma crise hídrica, a gente vive uma disputa pela água em vários lugares do mundo. Estão vendo aqui, ó? As regiões onde está em amarelo e em vermelho são as regiões onde existem certos conflitos pela água, onde as pessoas não têm água em abundância
e existem, em alguns casos, até mesmo choque entre países disputando a água. Por exemplo, entre Somália e Sudão, Egito, Iraque, Síria, Israel, são países onde existem hoje conflitos, existem tratados políticos para a melhor utilização de água. A gente viu que a gente gasta muita água e hoje a gente vive em um ambiente de escassez de água. Aqui no Brasil também nós temos alguns lugares onde já se tem essa disputa, né, entre estados por água. Por exemplo, Rio de Janeiro e São Paulo, né? A cidade de São Paulo não consegue utilizar a água do rio Tietê para eles beber, porque o rio que passa pelo meio da cidade, que é o Tietê, não tem água potável para eles extrair desse rio. O resultado é que eles têm que ir nas regiões próximas, né? Próximo ao Rio de Janeiro, próximo a Minas Gerais, para retirar a água e bombar e mandar em direção a São Paulo. Por quê? Não é porque São Paulo não tem água, mas sim porque a água que existe em São Paulo é imprópria. Na região do Nordeste brasileiro também, a gente tem o caso da transposição do Rio São Francisco, que desviou parte das águas do rio para irrigar o Nordeste. Então, em vários lugares do mundo, a água ela vem tornando-se um recurso central. Ela vem ganhando centralidade, porque além da agricultura, ela também é muito utilizada para a indústria. Estão vendo aqui, ó, o setor industrial, ele utiliza em torno de 19% do total de água que os humanos gastam, né, durante a sua produção. Então, olha aqui, para que se usa água na indústria? Se usa água para gerar vapor, para resfriar ou esquentar certos materiais. Na hora que você vai fazer algum corte, por exemplo, vai cortar madeira, vai cortar metal, você utiliza a água também. Então, a água é um recurso muito utilizado dentro do setor industrial. E é por isso que surge a necessidade de usar ela com racionalidade. Cuidar para que ela não vire uma mercadoria em que o incentivo e o uso dela sejam feitos de forma desordenada. Precisa se gastar os recursos de forma ordenada, de forma consciente, para que no futuro não venha a faltar esses recursos. Então, você ser um consumidor consciente, você não gastar além daquilo que é necessário, ajuda na preservação ambiental. Quando tem na televisão lá propagandas que falam para gastar menos água, não deixar a torneira pingando, comprar somente o necessário, não desperdiçar alimentos, tudo isso é para fazer com que haja uma sociedade melhor, porque haja uma pressão menor sobre os recursos naturais que estão disponíveis para nós. Essa foi a nossa aula sobre a sociedade do consumo e até a próxima, pessoal.